Sou o Fernando Campos, superintendente de Relações com Investidores da B3. Queria dar boas-vindas a mais um podcast de resultado aqui da nossa companhia. Hoje eu e o André Milanês, o CFO da B3, a gente vai discutir os resultados do segundo trimestre de 2023. Tudo bem, André? Tudo bom, Fernando? André, acho que vale começar falando um pouco do cenário e do desempenho do nosso mercado principal aqui, o mercado de ações. Legal, Fernando. Então a gente teve um cenário mais favorável nesse segundo trimestre. O mercado já começou a antecipar o início de um ciclo de redução de taxa de juros, que acabou de se materializar aqui com o corte na taxa Selic. E isso acabou favorecendo os nossos volumes. Nós fechamos o trimestre com um ADTV de cerca de 27 bilhões de reais, um avanço de 7% em relação ao primeiro trimestre desse ano, mas ainda assim uma retração em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Aqui explicado principalmente pelo market cap das companhias. O turnover se manteve em patamares bastante elevados, cerca de 160% de turnover, e as margens apresentaram uma evolução em relação ao primeiro trimestre desse ano, principalmente em decorrência do mix de clientes que operaram durante esse período. Acho que vale destacar mais dois pontos em relação ao segmento de ações, que foi a performance dos derivativos de índice, que apresentaram uma retração nos volumes, puxado aqui principalmente pelo investidor de varejo, e as receitas com empréstimo de ações, que apesar do volume mais elevado, apresentaram uma retração porque elas estão atreladas à taxa de doação dos papéis, que reduziu durante esse período em virtude de menor demanda ou menor percepção de risco dos investidores. Super claro. E dos outros segmentos, o que a gente pode destacar? Acho que vale destacar em derivativos listados novamente um trimestre bastante positivo, com volumes com recordes históricos, puxados aqui principalmente pelo volume de derivativos de juros em reais. Apesar deste volume maior, a gente também observou uma retração nas margens, que acabou se dando aqui em função de mix de produto, ou seja, tivemos a concentração maior em derivativos mais curtos, o que acaba tendo margens menores para a companhia. O segmento de balcão, a gente continua vendo um desempenho bastante sólido, com crescimento tanto nos volumes de novas emissões quanto no estoque de praticamente todos os instrumentos. Por último, acho que vale destacar que este é o primeiro trimestre que a gente incorpora os resultados de Neurotech. Tivemos aqui cerca de 1 mês e meio de receitas de Neurotech, cerca de 12 milhões e meio de reais incorporados de resultado de Neurotech nesse segundo trimestre. Falando um pouco das despesas, a gente viu de novo as despesas super controladas aí no TRI. Isso reforça que a busca por eficiência é um projeto de longo prazo da companhia? Como a gente já vinha comentando, né? A gente conduziu um projeto importante o ano passado, a ideia é que a gente incorporasse no nosso dia a dia algumas dessas práticas. Eu acho que o que a gente viu aqui no trimestre, as receitas crescendo abaixo do que teria sido a inflação do período, certamente muito abaixo do que teria sido a aplicação da inflação sobre a nossa base de despesas. Lembrando que a gente tem uma correção anual dos salários em agosto todo ano, e o ano passado a gente teve um reajuste de 10%. Então, sim, de certa forma, reflete isso. Não foi um projeto pontual, a gente vai continuar trabalhando forte em disciplina de custos, não que esse vai ser o único foco, mas será, sim, um dos focos da companhia. E a gente continua trabalhando para buscar, como objetivo para esse ano, ficar bem mais próximo da banda inferior do nosso guidance de despesas. Joia. E tem mais alguma coisa no resultado que você gostaria de destacar? Resultado financeiro, distribuição? Acho que o resultado financeiro veio em linha quando você olha em relação ao primeiro trimestre. Obviamente, como a gente havia destacado, o primeiro trimestre foi marcado por um resultado financeiro não recorrente em razão da recompra dos bonds. Então, isso não se repetiu esse trimestre. Então, tirando esse efeito, foi um resultado bastante em linha com o que a gente esperava. E durante o período a gente distribuiu cerca de 1,2 bilhões de reais aos nossos acionistas, aproximadamente metade disso através de juros sobre capital próprio e dividendos, e a outra metade utilizadas para recompra de ações. Ótimo. E em relação a isso, assim, acho que resume bem o que foi o resultado da B3 no TRI. Falando um pouquinho de avanços estratégicos,
Um assunto que foi bastante comentado, que a gente conversou bastante com o mercado nas últimas semanas, foi a parceria com a Nasdaq para avançar com a nossa plataforma de clearing. Pode deixar falar um pouquinho mais sobre o assunto aí? Na verdade, essa parceria já existia, né? Então, só para deixar bem claro, a gente já possuía um contrato com uma empresa chamada Cinnober, que foi adquirida pela Nasdaq no passado, e que esteve conosco durante o projeto de desenvolvimento lá do RTC, durante a época de integração das nossas clearings. Então, na verdade, isso aqui é uma evolução deste contrato. A gente teve uma renegociação dos termos, então com isso a gente garante mais investimento em novas tecnologias, em modernização da nossa plataforma, de forma que a gente possa estar melhor preparado para atender as demandas dos nossos clientes, as demandas de aumento de volume de capacidade. Por outro lado, o Nasdaq também conta com a expertise da B3, que opera no mercado com características únicas, para também desenvolver a solução que ela oferece para outros mercados. Então, não tem nada de muito diferente aqui. Eu acho que realmente é mais uma renegociação de termos de uma parceria que já havia. Não tem grandes modificações, a gente não está reconstruindo a nossa clearing, é simplesmente uma renegociação do contrato já existente que vai permitir com que a gente possa, no tempo, evoluir essa solução para atender as demandas de mercado. Muito bom. Obrigado, viu, André? Lembrando que esse podcast está disponível no site Relações com Investidores da B3, junto com os outros podcasts da série que a gente lançou e que já conta com o primeiro episódio sobre HFT.